Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 33ª rodada. Galera, rodada de número 33. E tivemos no Beira-Rio, tivemos lá no sul do país, onde infelizmente tivemos uma tragédia lá no Paraná, né? Lá em Rio Bonito, né? Acho que 4, 5 pessoas morreram, mas todo o vilarejo inteiro lá perdeu suas casas. Uma coisa, tem uma entrevista de um pai e de uma mãe sobre a filha de 14 anos que estava na casa da amiguinha. É, porra, doloroso, cara. É complicado, complicado. Essas situações, para a gente que é pai, que é avô, é bem complicado. A menina de 14 anos, a vida inteira pela frente. Então eu desejo aí a todos, né, do Paraná, né, que aconteceram essa tragédia aí, força, né? Que Deus consiga dar forças a todos. E aí, todo mundo ajudando, né? A União, o governo do estado, prefeitura, todo mundo que puder colaborar aí para ajudar, porque bem complicada a situação e o sul do país vira e mexe, está acontecendo essas tragédias, tem que se fazer alguma coisa. A gente sabe que esses eventos naturais, né, é muito difícil. Mas você consegue se prever, você consegue fazer algumas coisas para tentar amenizar o prejuízo. Né? É bem complicado, então eu desejo aí a minha solidariedade ao povo lá do Beira Rio, lá no Paraná. Bom, e no sul do país tivemos Internacional com a corda no pescoço e o Bahia querendo garantir a sua ida direto para a Libertadores. O Internacional, fato, o risco de rebaixamento é grande. Grande. A torcida está desesperada. E o Bahia sonha, né, com a Libertadores direto. Agora, o Bahia, para pensar maior, né, o Bahia tem que saber ganhar fora de casa. Se o Bahia ganhar todas em casa, ele chega a 57 pontos. Bom, o Mirassol tem 56. Se ele ganhasse todas em casa, ele estaria brigando hoje com o Mirassol. Ali estaria talvez na frente do Mirassol. Mas se ganhasse todos os jogos, com 33 jogos, o quer dizer, com 19 jogos, melhor, com 19 jogos em casa, né? Faria 57 pontos. Estaria brigando por Libertadores. Então, se você tiver 19 vitórias, você briga por Libertadores. O Bahia tem 15 vitórias. 15 triunfos, né, no caso do Bahia. Não está tão distante. Só que, fora de casa, o Bahia não consegue vencer. O Bahia não consegue vencer fora de casa. Isso é um complicador para briga por título, para briga por Libertadores direto. Então o ponto é esse. O Bahia precisa, talvez até com melhora no elenco para o ano que vem, ganhar mais pontos fora de casa. Porque ganhando mais pontos fora de casa, porra, briga até pelo título. Então, esse é um ponto que ficou bem claro nesse ano de 2005 no Campeonato Brasileiro, é o Bahia não conseguir ganhar fora de casa. E mais uma vez, o Bahia não conseguiu. O Bahia estava perdendo, mas conseguiu empatar. Então, 2-2 Internacional e Bahia é um 2-2 com gosto de derrota para o Internacional e com gosto de triunfo para o Bahia diante
das circunstâncias. Então vamos falar sobre Internacional 2, Bahia 2, falar da classificação e a minha visão rápida do que foi esse jogão de bola, que foi um jogão. E já digo, é empate justo, tá? Empate justo. Os dois times tiveram chances de ganhar. E aí eu vou explicar o meu ponto de vista, mas foi um empate justo. Então peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que ciframos que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E outra, não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você dar pontos para o vídeo. Então, depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá, clica, que você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá. Com este empate, o Bahia está na quinta colocação com 53 pontos. Diminui um ponto o Mirassol. Só que o Mirassol ainda vai jogar. O Mirassol tem um jogo, talvez o mais difícil hoje do Campeonato Brasileiro. O Mirassol pega o Palmeiras em casa. A situação toda é que em casa o Mirassol ainda não perdeu. Então, talvez, se consiga aí um ponto, já mantém aqueles 4 que estava. Então o Bahia tem que torcer para o Mirassol perder, porque aí o Mirassol fica com 56 pontos. Ainda numa próxima rodada o Bahia pode encostar, até porque o Mirassol tem mais jogos difíceis até lá, inclusive pega o Flamengo. Acho que joga o Flamengo em casa, se eu não tiver. Não, eu acho que é fora de casa. Agora não lembro aonde que o Flamengo, que é o Flamengo e Mirassol. Eu acho que é em casa. Tá? Então, o Bahia está ali com 53 pontos na quinta colocação. Mas pode ser ultrapassado pelo Botafogo. Tá? O Botafogo é o sexto colocado e tem 51 pontos. Se o Botafogo ganhar, o Botafogo troca de lugar com o Bahia. E aí, o Bahia vai para a sexta colocação. E tem o Fluminense, que tem 50 pontos. O Fluminense pode chegar a 53 se ganhar o seu jogo. Chegando a 53, fica ali com 16 vitórias e passa o Bahia. Ou seja, esse empate do Bahia, apesar de nas circunstâncias ter sido bom, por quê? Porque estava perdendo, mas o Bahia pode sair daquela faixa de Libertadores direto. O Bahia pode cair da quinta para a sétima colocação. Se Botafogo e Fluminense ganharem os seus jogos, o Bahia sai da quinta para a sétima colocação. Mas foi melhor do que perder. Tá? Foi melhor do que perder. E o Internacional? Bom, o Internacional fica numa merda de dar gosto, né? Só não está pior porque tem mais times atrás. O Internacional está ali na 15ª colocação com 37 pontos, ou seja, não avança, não passa o Grêmio, por exemplo. Tem o Vitória com 34 pontos. O Vitória ainda vai jogar. O Vitória pode chegar aos mesmos 37 pontos e pode chegar ao mesmo número de vitórias. Só não vai passar pelo saldo de gols. O Santos tem 33. Se o Santos ganhar seu jogo, joga aqui no Rio contra o Flamengo, chega a 36. O que o Internacional tem que torcer? Para que um dos dois perca. Ou Vitória ou Santos. Para um dos dois perder. Ou Vitória ou Santos, para ele manter a margem. Principalmente o Santos. Né? Só que o Santos tem um jogo a menos. O Santos está com 31 jogos, vai fazer 32. E tem um jogo a menos. Talvez seja melhor o Vitória perder, né? Talvez seja melhor o Vitória perder. Mas o Internacional corre risco sério de rebaixamento. Tinha chance hoje de vencer, fazer 3 pontos e não conseguiu. E não conseguiu por quê? Bom, primeiro tempo,
do Internacional. O Internacional foi melhor. Internacional poderia ter feito 3-0 no primeiro tempo. O Internacional teve um gol anulado, ali de uma falta, que o juiz entendeu que foi falta. Fez 1-0. Teve chance de fazer 2-0 com o mesmo Vitor Hugo. Ele perdeu um gol debaixo da trave. E o Vitor Hugo faz o segundo. O Internacional poderia ter feito uns 4 gols. O Internacional poderia ter matado a partida. Então, o primeiro tempo, o início do segundo tempo, foi espetacular para o Internacional. O Bahia poderia ter tomado um saco no primeiro tempo. O Bahia completamente perdido no primeiro tempo. Então, o resultado de vitória no Internacional, justo. O Bahia poderia ter tomado um saco no primeiro tempo. E não tomou. No segundo tempo, o Rogério Ceni faz algumas mudanças. O time do Bahia melhora e o Internacional recua. E aí o Internacional recua, vai cansando, a postura vai mudando, o Bahia melhora, fica mais com a bola, faz 2 gols, que empata, e só não faz mais porque o goleiro do Internacional fez boas defesas, como algumas boas defesas do goleiro do Bahia, mas o Internacional fez algumas boas defesas, e porque o tempo acabou. O juiz deu 8 minutos. Se tem mais 2, olha, acho que o Bahia tinha virado essa partida. Ou se o Bahia tivesse feito o empate antes, que o Bahia fez o empate já com quase 50 minutos. Se o Bahia empata antes, talvez o Bahia tivesse virado. Então, cara, primeiro tempo do Internacional, segundo tempo do Bahia, e a postura dos times que determinou. A postura do Internacional foi melhor do que a postura do Bahia no segundo tempo, no primeiro tempo, e no segundo tempo a postura do Bahia foi melhor com as mudanças do Rogério Ceni, e o Internacional pediu para tomar um empate e estava quase pedindo para perder o jogo. E aí terminou o jogo, o Internacional vaiado e o risco de rebaixamento batendo na porta. Então, um empate, na minha opinião, justo. Justo pelo que os dois times fizeram. O Bahia foi muito mal no primeiro tempo, o Internacional foi muito mal no segundo tempo. Consequentemente, o Internacional foi melhor no primeiro e o Bahia melhor no segundo. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui.